Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma live para compartilharmos a palavra do Senhor, mas não posso iniciar esse vídeo sem me lembrar que ontem, pela vontade do nosso Senhor Jesus, aprove a Ele recolher a nossa querida irmã Diva. Sábado passado, o irmão Jaiel, o neto. Ontem, a irmã Diva, a avó. Deus tem colocado diante de nós, como igreja, essas dificuldades de aprender a lidar com a perda, com o distanciamento, agora até a volta do Senhor Jesus, até o resgate da sua igreja, para estarmos junto com Ele na glória. E tem sido dias difíceis. Tanto é que decidimos não fazer o nosso culto lá dentro do templo, até mesmo para que não causasse nenhum constrangimento, nenhuma tristeza mais profunda do que a que nós já sentimos. Então quero louvar a Deus pela vida da irmã Diva, tantos anos servindo ao Senhor, aí na igreja de Iguapiaçu, ela e sua família, enlutados, mas, como diz Paulo, abatidos, mas não destruídos, porque entendemos que ela servia a um Deus vivo, a um Deus que é o autor da vida, e assim sendo, nós cremos que ela está nos braços do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero que Deus console toda a sua igreja também nesse tempo, para que experimentemos a graça do Senhor de maneira muito, muito profunda em cada um de nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre aprender com o sofrimento. É uma declaração que causa estranheza até mesmo, porque lidar com sofrimento não é fácil para ninguém, nunca será. Mas existem algumas coisas que acho que podemos usar como ferramentas nesse tempo de angústia, de sofrimento, de distanciamento, de perdas, para que isso ilumine a nossa vida, nosso coração e nos leve para perto do Senhor Jesus. Amém? Mas vamos orar, vamos iniciar com um tempo de oração, pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse tempo de live. Sabedores que somos que Ele já se encontra, né? A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente no meio de nós. Mas vamos orar aí, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou sobre nós. Obrigado pela oportunidade de podermos fazer diferente, fazermos melhor do que fizemos ontem. Obrigado pela família que o Senhor nos dá, família que amamos, que intercedemos por eles. Obrigado pelo pão sobre a mesa. Obrigado por ser tua igreja. Obrigado por Jesus naquela cruz, se colocando em nosso lugar. Obrigado pela nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de oportunidade, um Deus de graça, um Deus de amor. Obrigado por insistir em construir em nós, Senhor Deus, pessoas melhores, servos dedicados ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que tem se disponibilizado, Pai, a servir ao Senhor através do auxílio ao próximo, do altruísmo. Obrigado porque a sua igreja tem experimentado nesse tempo exatamente isso. O olhar para o outro, a dedicação pelo outro, o desempenho de poder estender a mão nesses momentos tão difíceis que temos enfrentado.
Obrigado, Deus. Obrigado por ser um Deus consolador, um Deus que não nos deixou órfãos, pelo contrário. Assim que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo esteve e está em nosso meio, nos convencendo do pecado, nos consolando, advogando as nossas causas impossíveis e se colocando em nossas brechas. Obrigado, Deus. Obrigado por poder, mesmo à distância, falar e ser ouvido. Mesmo à distância, pregar o seu Evangelho. E ele, como sempre, sem barreiras, alcançar outros, com consolo, com a palavra, com a bênção, que é a manifestação dessa palavra em nosso meio. Obrigado, Senhor. Seja conosco agora nessa leitura bíblica, no decorrer dessa palavra. Nos leva para perto do Senhor todos os dias. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta aí, abrisse ela agora comigo em Jó. Jó capítulo 42, para que nós possamos ler ali os 6 primeiros versículos. É uma divisão de texto muito abençoadora e eu queria compartilhar com vocês. Jó 42, de 1 a 6. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntasses: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu ainda não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essas foram as últimas declarações de Jó, quando ele entendeu que precisava mudar a sua chave mental a respeito das circunstâncias que tinham acontecido sobre a sua vida, sobre a sua família. Só que para nós entendermos um pouco o pano de fundo e tudo isso que está acontecendo, Jó, segundo as Escrituras, era um homem temente a Deus, fiel ao Senhor, que se consagrava até mesmo pelos pecados dos filhos. Mas um dia, o Senhor achou por bem permitir que o inimigo, ao perceber que Jó era tão fiel assim a Deus, o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em algumas circunstâncias, alguns momentos assim de sua vida. Acho que a maioria de nós conhecemos a história e sabemos que Jó começou a perder tudo. Bens, famílias. E as perdas foram tão grandes que levaram esse homem Jó a uma depressão muito profunda. O capítulo 3 diz que ele desejava não ter nascido, que era melhor ele ter sido abortado. Ele desejou mais a morte do que a vida. Alguns historiadores dizem que Jó experimentou a mãe das depressões. A depressão mais profunda, o sentido mais profundo do que é uma depressão. Esse homem foi visitado pelos seus amigos, que intercederam por ele, oraram por ele, mas começaram a descobrir que Jó estava vivenciando tudo aquilo porque tinha perdido os seus critérios diante de Deus e tinha pecado.
E esse ambiente de acusação levou Jó, então, a ter alguns esfriamentos na fé. E ele começou a experimentar a dor de maneira muito mais cruel, muito mais pesarosa do que o comum. É interessante como, às vezes, não só as circunstâncias materiais mexem com a gente, mas como aqueles que nos cercam podem também trazer um prejuízo emocional absurdo sobre as nossas vidas. Aprender com a dor, aprender com o sofrimento não é algo que deve nos enfraquecer. Pelo contrário, aprender com a dor é motivo de fortalecimento espiritual. O que Deus queria fazer com Jó e fez com Jó em todo o decorrer do seu livro, da sua escrita, é que Deus gerou em Jó um novo homem, uma nova proposta de vida. Por isso eu queria, em nome do Senhor Jesus, caminhar com vocês sobre algumas declarações que Jó fez aqui nessa perícope, nesse texto, e que possa nos ajudar. Em dias difíceis, o que fazer? O que aprendemos a construir e fazer em nossas vidas nos tempos difíceis? Primeira observação. Jó diz assim no versículo 2: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nos momentos difíceis, nos momentos de crise, o que fazer a primeira coisa é que nada pode frustrar os planos de Deus. Quando nós temos isso de maneira muito clara na nossa mente, nós começamos a entender que Deus é um Deus de reverter situações. Deus não é um Deus de mesmice, Deus não é mesmo é um Deus comum, é um Deus que vai além da nossa imaginação, como diz Paulo aos Efésios capítulo 3, verso 20, que ele vai além da nossa compreensão, ele faz acima de tudo que nós podemos imaginar ou até mesmo sonhar em concretizar em nossas vidas. Então essa primeira expressão de Jó, sabe que estava aproximando ele de um tempo de cura, de um tempo de libertação, de um tempo dele olhar para dentro de si e perceber que toda a sua trajetória Deus cuidou dele. Em todos os momentos difíceis, Deus trouxe ele para o campo do alívio, para o campo do refrigério, mesmo em meio a chagas profundas, mesmo em meio ao fedor que ele estava enfrentando, mesmo em meio às palavras negativas que sua mulher lançou sobre ele. Ele chega num determinado ponto da vida dele que ele diz: não há crise que Deus não possa reverter. Essa declaração é muito clara para a gente, que ele diz: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. A segunda declaração que Jó faz é que ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Realmente, nada pode frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Quando pensamos em toda a construção da história do cristianismo, desde a antiga aliança até os dias atuais, nós percebemos que nós temos um Deus incansável em gerar em nós novos planos. Jeremias, em seu livro, tem uma declaração que para mim é muito real. Ele diz lá no capítulo 11, verso 29, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos darem o fim que desejarem. Quando nós estendemos essa expressão de Jó e percebemos que nada realmente pode frustrar os planos de Deus, nós então devemos nos encher de motivação, porque os planos de Deus são maiores que o nosso. São muito mais elevados, estão acima de todo conceito humano, de toda filosofia, de toda e qualquer circunstância que mais contrária apareça. Deus sempre vai nos conduzir para um tempo de paz, para um tempo de refrigério, como diz lá o salmista, no Salmo 23, verso 1,
que Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas por amor do seu nome. A terceira coisa que Jó também me faz pensar aqui é o versículo 5, onde ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um sinal de alerta se acende aqui, porque em dias difíceis precisamos tomar cuidado para que o nosso conhecimento de Deus não seja superficial. Jó enfrentou em toda a sua história, em toda a sua caminhada de vida, como ele mesmo diz, um conhecimento superficial de Deus. Ele faz uma declaração aqui tremendamente corajosa. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Isso me remete ao campo das experiências com Deus. O campo de nós nos lembrarmos de livramentos que Deus nos deu. Testemunhos. Tenho certeza que cada um de vocês que estão me ouvindo tem testemunhas assim muito reais do que Deus fez na vida de vocês. Então, quando nós nos deparamos com alguma adversidade, devemos sempre nos lembrar disso aí. Que o nosso conhecimento de Deus não seja superficial, ele é real, ele se fez real. Se fez real na cruz, se fez real na direção, na condução da nossa história, se fez real diante das adversidades, tem se feito real dia após dia, porque Ele é um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida de nós. Então que possamos mudar essa frase da nossa fé, da nossa compreensão de fé, como Jó mudou aqui. Que nossos olhos não fiquem apenas, digamos assim, vislumbrando coisas existenciais, mas que a nossa vida seja real diante de Deus. Que o Deus que habita em nós possa construir em nós uma fé legítima, uma fé inabalável, uma fé que seja sustentada por coisas que nós possamos até mesmo dizer: eu experimentei, eu vivi isso. Na condução da nossa fé, Deus não pode ser superficial, porque Ele é um Deus real, vivo e eficaz. A quarta coisa que eu queria pensar com vocês é a parte B ainda desse versículo 5, que diz que agora os meus olhos te veem. Em tempos de crise, em tempos de aprender com o sofrimento, em dias difíceis, nós precisamos buscar experiências profundas e pessoais com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Como eu disse em minha oração, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso consolador, Ele é Ele quem acalma a tempestade dentro de nós, é Ele quem nos convence dos nossos pecados, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, essas experiências com Deus, elas têm como critérios nos aproximar desse Deus, dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo que nos alimenta, que nos nutre dia após dia diante das adversidades e sopra por vezes em nosso ouvido dizendo assim: vai dar certo, isso vai passar, eu estou contigo. Como disse Jesus lá em Mateus 28, verso 20, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele é um Deus que ampara, um Deus que guarda, um Deus que cuida, um Deus que traz para perto. Por isso que essa grande expressão de Jó me remete a isso. Que nós precisamos sim ter experiências profundas e pessoais com Deus, que esse Deus que nós um dia declaramos como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas mais uma coisa que eu aprendo também com esse texto, e na hora da dor, está no versículo 3. Ele diz assim: tu perguntas, quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó usa sua boca
em todo o contexto da sua história com palavras precipitadas. Palavras que geraram dor durante todo o tempo. Como eu disse, palavras que levaram ele a enfrentar uma depressão profunda, mesmo com uma declaração tão clara que ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Mas é interessante que depois que ele encontra com seus amigos, que ele começa a perceber ser apontado para um campo de culpa. E é muito, muito interessante como a culpa, o sentimento de culpa, a frustração, sabe? A nossa limitação diante das coisas nos faz, às vezes, declarar coisas que são precipitadas, que realmente não vêm do nosso coração. São esses momentos de dor e de angústia que nos levam a dizer coisas impensadas. Sermos insensatos. Por isso, no momento da dor, não dê aos seus lábios frutos que não são dignos do Senhor. No momento da dor, não permita que saia dos seus lábios palavras que não produzam vida. Sabe, temos visto pessoas que servem a Deus há tanto tempo e no momento de dor, de angústia, perguntam onde está o Senhor. O Senhor está aí com você agora. Está aí cuidando da sua casa, da sua família. Ele está ali, na casa da Marina, junto com Arthur, enfrentando aquela dor lá, junto com eles, consolando, dando sabedoria, mobilizando pessoas. Ele está ali. Ele está aí na sua casa também. Está aí em meio ao seu casamento, seus relacionamentos, em meio à sua desesperança. Ele está aí. Deus não é um Deus aquém. Ele é um Deus em nós. Ele é o Emanuel. Como eu disse, ele é um Deus cuidador. E ele sabe muito bem o que é dor. Porque lá em Isaías, capítulo 53, verso 3, diz que ele foi experimentado no sofrimento. Jesus passou por todos os percalços da vida, porque ele tinha diante dele pessoas assim como eu e como vocês, que estariam enfrentando dificuldades no seu dia a dia, perdas, assim como Jó, de pessoas queridas, pessoas próximas, talvez perda de emprego, de coisas materiais. Então, quando Isaías 53 diz que ele foi experimentado em dor, dá a ideia da bioexistencialidade de Cristo. Sobre todos os âmbitos, ele foi experimentado na dor. O âmbito social, porque quando Pilatos coloca ele diante das pessoas para eles escolherem entre ele e Barrabás, a sociedade escolheu Barrabás. No campo emocional, porque ele mesmo diz: a minha alma está profundamente abatida. No campo espiritual, porque ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E no campo moral, cuspiram nele, bateram nele, e ele experimentou das mais cruéis dores causadas por relacionamentos disfuncionais. Que você possa ter aprendido alguma coisa com isso. Que o Senhor possa, nos momentos de luta e de dor, te levar à compreensão de que Ele pode reverter toda e qualquer situação. De que nada pode frustrar os planos de Deus. De que sua intimidade com Deus deve crescer nesse tempo. Em busca, em sabedoria, em quebrantamento. E que nos momentos de experiências profundas com o Senhor, você não use os seus lábios precipitadamente, mas que você possa ficar introspectivo, esperando que o Espírito Santo te revele
que esse momento é um momento dele trabalhar na sua mente, no seu coração. Que Deus possa levar o refrigério aí nesse tempo. Em breve estaremos juntos para celebrar esse Deus tão maravilhoso, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, que sejamos usados e ousados nesse tempo de dor e de angústia. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado pela sua palavra pregada. Obrigado por Jesus, que foi experimentado em tudo, por nossa causa. As piores experiências de Cristo apontavam para cada um de nós. Para que nesse tempo de crise, nesse tempo de afastamento social, nesse tempo de perdas tão importantes como nós temos experimentado, o Senhor pudesse estar ali, junto conosco, nos fortalecendo, mostrando que seus planos são legítimos sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu peço mais uma vez que o Senhor visite cada casa, cada família, cada causa difícil que está sendo colocada diante do Senhor agora por aqueles que estão orando comigo e aqueles que vão orar, que possivelmente podem ver esse vídeo em outro momento. Usa, Senhor Deus, esse vídeo, a sua palavra, especialmente, para mudar a sorte de muitos. Essa é a minha oração, a minha petição, e eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por tua vida, fique em paz, estamos juntos. Continuaremos orando toda semana aí, ainda agora pela Marlene, tá bom? Deus ilumine o seu coração e a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até mais.